Oi, meu nome é Josh e esse é um peixe. Em poucos minutos eu vou te mostrar como esse peixe vai ajudar você a transar com lindas mulheres. Isso sem você precisar de nenhuma cantada estúpida que não funciona e sem que você precise gastar um centavo em encontros caros com uma mulher, sem que ninguém jamais perceba que você está usando essa técnica nelas. Mas antes eu tenho que te avisar. Eu já ensinei essa técnica que você está prestes a aprender a mais de 110 mil homens como você, que moram em mais de 30 países no mundo todo, e minhas técnicas e meus ensinos finalmente agora estão disponíveis em português. Elas vão fazer as mulheres mais gatas olharem para você e quererem você incontrolavelmente. Mas para ser justo com os outros 110 mil homens que literalmente jogaram dinheiro em meu bolso para ensinar essas técnicas, eu só vou poder deixar esse vídeo no ar por pouco tempo. Portanto, essa praticamente pode ser a única chance que você terá de ver esse vídeo. E se você pensa que tem algo melhor para fazer do que aprender essa técnica, ou você é gay, não que eu tenha nada contra se você for mesmo, ou já é tão velho que não dá mais conta de pegar ninguém. Se você se considera um cara um pouco acima da média ou até mesmo um cara comum, continue assistindo, este vídeo foi feito para você. E se você assistir até o final do vídeo, eu vou dar a você o sistema que é praticamente passo a passo e que comprovadamente cria intriga sexual que é tão envolvente e tão poderosa que quase qualquer mulher que você usar elas vai ficar com a vagina tão molhada e totalmente sem controle antes que ela mesmo possa abrir a boca para falar o nome dela. Cara, eu já usei essa técnica tantas vezes que eu perdi a conta. Ela funciona até se você não se achar um cara bonito. Na verdade, se você seguir meu método passo a passo, fica praticamente fora do controle dela. Tipo, ela tem que responder. Então diz aí, você não gostaria de saber qual é esse segredo? É fato, todas as mulheres fazem exatamente o mesmo processo toda vez que elas decidem ir com um cara pra cama. E acredite em mim, você nunca viu algo assim antes, então fica atento para esse vídeo até o finalzinho. Primeiro, eu vou te contar uma história sexual. Eu sei. A maioria dos caras em meu lugar iria ficar se gabando sobre quantas vezes apareceram na mídia, sobre todos os livros de autoria deles e tal. E assim, eu podia te encher o saco com todo esse papinho. Eu tenho um currículo, meu amigo, que faria o maior dos pegadores correr pro colo da mamãe. Olha, se você é inteligente, você não tá nem aí pra essas coisas. E eu tenho certeza que você não tá. Você provavelmente só quer chegar no miolo da coisa, saber qual é o ingrediente secreto, e eu vou chegar lá em alguns segundos. Certo, depois que eu te contar do meu episódio de sexo. Feito? Beleza. Então, como esse carinha magrelo e fracassado que eu era, conseguiu se tornar um mestre da sedução. Fiquei rico, memorizei umas cantadinhas toscas, usei feromônio como perfume, mas não mesmo. A verdade é bem chocante. Em termos de atração, eu era tipo um total leproso com as mulheres até eu descobrir esse sistema. Se você vir a palavra capacho no dicionário, você vai ler isso. Indivíduo que se curva servilmente diante daqueles de quem depende. Homem servil, capacho da namorada, geralmente faz tudo o que ela quer e prioriza a parceira em detrimento de amigos, família, estudos, comida, água e ar. Sinônimo, Josh Pellicer. Na verdade, se eu não tivesse chegado ao fundo do poço, eu provavelmente ainda estaria na pior até hoje. Muitos anos atrás eu morava com a minha namorada, uma boneca. Ela era gostosa, novinha, ela sabia bem disso. Sabe, uma Barbie perfeitinha que sempre consegue o que quer e eu achava que ela era ótima na cama. Agora que eu já fiquei com uma centena de outras mulheres, eu não daria uma nota 5 pra ela. Olha só, naquela época, o antigo Josh fazia tudo que ela queria. Ela queria se mudar de cidade, eu disse, certo, então vamos. Ela queria manter contato com o ex-namorado dela, eu disse pra ela, tudo bem, eu entendo. Ela queria que eu pagasse pelo apartamento, eu não queria parecer um pobretão, então eu disse, sem problemas, eu vou trabalhar em 2 empregos ao mesmo tempo. Eu apenas queria fazer ela feliz. Um dia terrível, eu estava voltando para casa de um turno de trabalho de 14 horas na cafeteria que eu trabalhava para encontrar ela pirando. Ela me disse que o pai dela iria fazer uma visita surpresa e que ela nunca falou para ele que estava namorando com alguém. E principalmente não falou que estava morando com alguém. E a pior parte, ele ia aparecer naquela noite. Então ela me mandou pegar todas as coisas e sair de casa por alguns dias para que ele não descobrisse que eu morava lá com ela. E como um menininho pau mandado que eu era, eu saí. Eu peguei todas as minhas coisas, coloquei tudo no meu carrinho ferrado e dirigi sem ideia de onde eu poderia ir. Eu não tinha nenhum amigo na cidade e eu era muito orgulhoso para pedir para qualquer pessoa aleatória se eu poderia passar alguns dias. Então eu fui dirigindo até encontrar uma casa vazia que estava à venda e estacionei atrás dela, rezando para ninguém me ver dormindo por ali no carro. Não iria ser tão péssimo, na verdade, se eu não tivesse que fazer isso por 3 dias a fio.
E no terceiro dia, aconteceu uma coisa que eu tive um estalo. Eu tinha que dormir com as janelas abertas porque era um calor terrível dentro do carro com elas fechadas. Mas os mosquitos eram tão terríveis que eu tinha que me cobrir com um cobertor para manter eles longe. Então eu só dormi cerca de 2 horas por noite. E eu nem podia inclinar o banco do motorista porque todas as minhas coisas estavam encaixotadas no banco traseiro. Então eu tive que dormir sentado no banco do motorista com um cobertor num calor infernal atrás de uma casa vazia feito um mendigo. E daí aconteceu. Eu tava quase dormindo e daí eu ouvi: "Mãos pro alto! Sai desse carro agora!" Cara, eu fiquei com muito medo. Então, numa confusão, eu coloquei as mãos pra fora da janela e um bando de policiais armados correram pro meu carro. Provavelmente os vizinhos tinham visto um carro estranho estacionado atrás da casa vazia e chamaram a polícia, né? E eu aposto que eu teria feito a mesma coisa. Depois eles se acalmaram e se deram conta de que não era nenhuma ameaça à nação. Me perguntaram o que eu tava fazendo ali e foi aí que eu disse. Eu falei pra eles que o pai da minha namorada estava na cidade e ele não sabia que a gente estava namorando. Então eu tive que dormir no meu carro por alguns dias. Foi aí que o policial olhou pro outro sem acreditar no que tinha ouvido e daí virou pra mim e disse: "Você tá falando sério?" Eu tava cansado, eu não tinha energia pra explicar a coisa toda. Então eu só respondi sim. Eu acho que ele ainda estava tentando ser profissional, então ele me disse que eu precisava ir pra outro lugar. E então me falou para eu dormir no estacionamento de algum supermercado. E ele estava se virando para caminhar de volta pro carro dele quando eu ouvi ele dizer: "Pobre coitado." O resto da noite eu fiquei pensando seriamente. Eu tive que pensar naquilo tudo porque eu simplesmente não conseguia dormir. Você já ficou tão cansado que nem consegue pegar no sono? Era eu. Eu só acordei pra vida e me toquei que eu era um completo e total covardão. Eu era um projeto de homem mal acabado. Se meu pai soubesse o quão covarde eu tinha me tornado, ia ser uma bela decepção. Então naquela noite eu escrevi uma coisa pra mim mesmo em um pedaço de papel de um caderno dizendo: "Eu vou aprender a conquistar mulheres de verdade ou eu vou morrer tentando." Eu ainda guardo esse papel até hoje. E então eu peguei a primeira coisa que eu procurei no banco traseiro, meu caderno de psicologia da época que eu estava na faculdade. Eu abri numa página aleatória e comecei a ler. Eu não sei se eu estava delirando por não dormir por 3 dias ou se me deu um estalo e meu QI subiu do nada uns 50 pontos, mas de repente eu notei uma teoria que um professor meu me ensinou que entrou por uma orelha e saiu pela outra. Propinquidade. É uma palavra meio incomum, né? Provavelmente por isso que eu nem lembrava mais. Então eu li todas as minhas anotações sobre propinquidade e eu pensei: que se dane, o que eu tenho a perder? Vou tentar isso amanhã. Então na próxima manhã, depois de tomar um banho com papéis de toalha molhados, eu fui trabalhar e comecei a usar isso com as clientes. Primeira vez que eu usei, nada. Na segunda vez, nada ainda. Mas na terceira vez, ela sorriu, perguntou meu nome e disse que gostaria de passear comigo depois do meu trabalho. Eu pensei: puta que pariu, essa porra funcionou. Então naquela noite eu dei uma volta com ela por 2 horas e não, nada aconteceu com ela porque eu ainda não sabia o que eu estava fazendo. Também eu não estava solteiro ainda. E depois disso eu voltei para casa, terminei com minha namorada, meu carro ainda estava com todas as coisas mesmo, e eu passei a noite toda dando uma olhada nas minhas anotações para encontrar outras técnicas que eu poderia tentar. Eu fiz isso por uma semana inteira, daí 2 semanas, então 1 mês, daí 6 meses. Passou 1 ano e eu já tinha lido 5 livros da área de psicologia, 12 livros de dicas de paquera e 2 livros de etiqueta. Eu assisti mais de 400 horas de vídeos de treinamento sobre como criar intimidade, mensagens subliminares, sedução, atração, linguagem corporal e tipos de personalidade. Eu era uma máquina. E eventualmente eu comecei a ver padrões, coisas que me permitiam ficar ativado num modo de atração. Daí em diante, excitar, atrair e seduzir mulheres bonitas se tornou minha segunda natureza, quase um dom. Então eu criei técnicas e truques inéditos que o mundo nunca tinha visto antes, e tudo para tirar vantagem desses padrões poderosos que eu descobri. Mas o que eram algumas dessas técnicas que eu usei e que milhares de caras eventualmente começam a usar para conseguir que as mulheres não se controlem para fletar, dar um amasso ou transar comigo uma vez atrás da outra? As que eu descobri que funcionam 100% das vezes em qualquer tipo de mulher, independentemente da idade, cor de cabelo, altura ou quão gostosa ela era, bem, eu queria te ensinar algumas delas se tiver tudo bem pra você. Acho que você vai querer ter em mãos uma caneta e um pedaço de papel para essa parte. Especialmente porque o vídeo pode sair do ar em breve. Lembre-se, essas técnicas vão te dar resultados instantâneos, mas eu estou apenas mostrando uns pedacinhos por cima da coisa toda. E presta bastante atenção para a última técnica que eu vou te ensinar. Porque é quando eu vou revelar o truque, a sedução bizarra de gostosas que você nunca ouviu falar antes. Que de cara me deu no mínimo 90% do meu sucesso com a mulherada. E como pensar como esse peixe,
vai te deixar bem melhor com as mulheres do que qualquer outra pessoa que você conheça. A primeira técnica tem a ver com a boca de uma mulher. Eu sei, a boca de uma mulher. Você quer colocar uma coisa sua lá. Eu sei disso, mas antes de você partir para isso, me deixa te contar o segredo. Você sabia que se você ficar olhando para a boca de uma mulher enquanto ela está falando com você, que você vai fazer ela inconscientemente pensar em trepar com você? Isso é conhecido como ativador sexual. Ativadores sexuais são técnicas secretas que ultrapassam todas as barreiras delas e excitam elas sem elas perceberem. Usar ativadores sexuais é como plantar ideias na cabeça dela para fazer com que ela queira ir para a cama com você. Eles são a base para ter sucesso com mulheres e eu vou te revelar onde você pode conseguir dezenas desses no final desse vídeo. Esses ativadores são tão camuflados que eles realmente ultrapassam a mente lógica de uma mulher. E sim, ela tem um lado lógico. E eles falam diretamente com a mente emocional dela. E caso você não saiba ainda, a mente emocional dela é enorme pra caralho em todas as mulheres. Lá vai outro ativador sexual. Você sabia que mais de 90% dos caras já repelem as mulheres antes mesmo de abrirem a boca por encararem as mulheres diretamente no próprio corpo? Eu também não sabia. Voltar seu peito em direção a uma mulher cedo demais é uma demonstração subconsciente de carência e isso destrói completamente a sua atração sexual. Que tal esse pequeno truque? Antes de você realmente começar a falar sobre alguma coisa séria com uma mulher, tente dizer isso. Parece que você é mais aberta para tentar coisas novas e isso me deixa mais à vontade. E então continue a conversa com ela. Fazendo isso no momento certo, vai inconscientemente compelir ela a te caçar. Essa tática usa o truque psicológico chamado consistência. E é um atalho biológico que passa despercebido por todas as bandeiras vermelhas dela e conecta você diretamente no centro emocional dela. Eu acho que eu não preciso te alertar a não usar essa tática de forma irresponsável. Olha, eu sei que tudo isso soa simples demais, mas bem, isso é simples demais. Mas eu tenho muito mais para compartilhar com você se você realmente quer chegar até as mulheres nota 9 ou 10. Esses ativadores vão te levar até a porta da casa delas, mas elas não vão te guiar para dentro da casa e no quarto delas. Então deixa eu te ensinar exatamente como fazer isso. Mas primeiro eu tenho que te revelar uma grande mentira. Porque se você não vir essas mentiras por si mesmo, você vai ser sempre invisível para as mulheres super gostosas. Eu vou começar te dizendo que as mulheres não querem, porque você esteve sendo enganado. Um certo grupo de pessoas quer que você acredite que as mulheres gostam desse tipo de bobagem, mas na real elas não gostam. Então vamos começar desde o início. Dinheiro. Você acha que as mulheres querem dinheiro? Bem, adivinha só, mentiram para você sobre dinheiro e eu fico puto com isso. E sabe o que mais? As mulheres não ficam atraídas por músculos grandes. A maior parte delas, na verdade, sente repulsão por caras do tipo bombados. E o negócio também não é ter um cabelo bacana, não. Em 2007, uma pesquisa revelou que 97% das mulheres acham homens carecas sexy. E não tem nada a ver com ser bonito também. Eu lembro de ter visto uma entrevista com Brad Pitt que ele admitiu que ele não conseguia arranjar uma namorada logo quando ele se mudou para Hollywood. Brad Pitt! Deixa eu te contar o que realmente seduz as mulheres. É uma coisa chamada pré-seleção. É você fazer ela pensar que outras mulheres já querem você. Veja como isso funciona. As mulheres têm o que eu chamo de mecanismo de filtro. Isso basicamente significa que é função delas filtrar os caras fracos e indesejáveis. E você tem o que é chamado de mecanismo de aproximação. É a coisa que te faz você querer se socar e se sentir que nem um covardão se você não for falar com a mulher pela qual você está se sentindo atraído. E essas duas coisas não se misturam. Elas são como água e óleo. E se você se dirige a uma mulher com o seu mecanismo de aproximação normal, como 99% dos caras fazem, então ela vai te filtrar e te eliminar de cara, como água e óleo. Isso é um fato e foi programado nas fêmeas da nossa espécie, assim como em qualquer outra espécie no planeta, incluindo o peixe. Olha só isso. Quando a maior parte das fêmeas do peixe procuram um macho, elas procuram por um que tem a cor mais brilhante. Isso porque se o macho tem uma cor mais brilhante, significa que ele é mais saudável. Então elas procuram por aqueles genes saudáveis para ajudar a prole delas a sobreviver. Mas, quando dois machos têm uma cor com o mesmo brilho, algo muito estranho acontece. Todas as fêmeas acasalam com um macho que as outras fêmeas já se acasalaram. É simplesmente a forma como elas são programadas. E as mulheres funcionam exatamente do mesmo jeito. É isso mesmo. Nós estamos todos pensando como peixes. Mas se você vai ser um peixe, eu quero que você seja um tubarão.
Então, aqui vai uma pergunta que você deve querer saber a resposta. Como as mulheres sabem que outras mulheres estão atraídas por você só de olhar para você? Bem, essa é a beleza da coisa. Elas não sabem. Elas estão apenas supondo, e elas são muito boas nisso também, mas elas não são perfeitas nisso. E se você sabe exatamente as técnicas, a receita exata para o sexo, que eu vou revelar para você em apenas alguns segundos, você pode fazer qualquer mulher pensar que mulheres estão lutando contra as outras para chegar ao seu pênis. E só de fazer a coisa certa, todas as mulheres ao seu redor vão começar a ficar caidinhas por você, uma por uma. Independente da sua aparência, quanto dinheiro você tem ou quão bom você é de verdade com as mulheres. Mas se você achou que era sobre dinheiro, sucesso, fama o que interessava as mulheres, adivinha só, você não tá sozinho, eu também achava, cara. E é por causa dessa coisa de pré-seleção ser o segredo mais bem guardado no mundo. Mas você sabe quem está guardando isso? A mídia. E mais especificamente, as revistas. Tente só isso. Apenas escolha uma revista feminina e tente ler. É completamente sem noção o que dizem que os homens gostam. E se essas revistas femininas falassem a verdade sobre o que os homens querem, elas todas diriam isso. Seja cada vez mais gostosa, faça um boquete fantástico. E do mesmo modo que as mulheres ficam obcecadas em ter toda aquela bolsa nova que elas veem numa revista, as quais, claro, a gente não dá a mínima, nós achamos que precisamos parecer com os filhinhos de papai cheios de grana que nós vemos nas revistas. Não tem diferença. Então esqueça tudo isso porque agora você sabe que as mulheres não estão atraídas por caras com dinheiro. Elas não são atraídas por beleza. Elas não são atraídas por super músculos. Elas não são atraídas por uma cabeça cheia de cabelo. O que realmente atrai as mulheres é a pré-seleção. É isso. Só isso. Todo o resto é uma grande mentira. Mas saber exatamente o que fazer para usar a pré-seleção a fim de atrair um monte de mulheres é tudo. Você talvez não saiba disso, mas um homem comum dorme com cerca de 7 mulheres diferentes durante toda a vida. E, ao passo que eu não sou nada mais que um cara comum, quando eu comecei a usar a pré-seleção para fazer as mulheres correrem atrás de mim, eu ainda estava completamente pobre e ainda estava morando na rua dentro do meu carro. Eu estava transando com mais de 15 novas mulheres por mês, todas jovens e gostosas. Eu passava por toda uma vida de experiências de sexo fantástico a cada 2 semanas. Tipo, eu não nasci com uma boa aparência, eu não fui abençoado com um pau de cavalo e eu não chego nem perto de ser forte ou musculoso. Na verdade, eu sou baixinho, eu peso 64 quilos quando estou de roupa e ela está ensopada, eu sou uma negação em esportes e lá vai o pior. Eu cresci no interior, nunca tive acesso a uma vida social badalada. Mas, depois de desperdiçar toda a minha vida acreditando na mentira de que as mulheres na verdade se importam com toda aquela baboseira, eu finalmente cheguei nesse processo. Que é absurdamente simples, testado e comprovado para fazer mulheres imediatamente acharem que eu tinha uma lista de espera de mulheres querendo ficar comigo. E quando eu sinto vontade, eu uso essa técnica para levar uma nova mulher para a cama, com pouco ou quase que nenhum esforço, sem precisar gastar um centavo ou arriscar ser rejeitado no processo. E se eu posso fazer isso, você pode fazer isso. Tem uma coisa que eu não sabia por boa parte da minha vida. Toda vez que uma mulher decide dormir com um homem, ela passa pelo mesmo processo de 4 passos. E se você conhece esse processo de 4 passos, você pode ter qualquer mulher que queira com isso, sem ela desconfiar. E ela vai criar intimidade com você em poucos minutos. É realmente fora do controle dela. É assustador para algumas pessoas. Em pensar que é uma técnica pela qual qualquer cara possa fazer a mulher criar atração subconscientemente. As pessoas se perguntam muito, o que é isso? Isso é real? E se é legal? Bem, tecnicamente, é legal sim porque ninguém pode provar que você está usando isso em primeiro lugar. Mas quando se espalhou a notícia de que eu estava ensinando isso para homens comuns ao redor do mundo, eu comecei a receber várias críticas da imprensa logo de cara. Eu recebi um telefonema da NBC dos Estados Unidos para aparecer no programa deles. Eu tinha um programa líder em audiência na TV atualmente sobre mim e minhas técnicas estranhas, mas efetivas. Eu já fui mencionado em dezenas de jornais, revistas online e tudo mais. E eu fiz um programa de rádio líder de audiência na rádio Sirius XM. Mas você tem que lembrar disso. Eu sou apenas um cara que era covardão com mulheres, mas que se cansou disso e resolveu mudar. Eu apenas queria ter as mulheres que eu achava que eu merecia. Exatamente do mesmo modo que eu tenho certeza que você também quer. Eu não queria me acomodar apenas com aquelas que eu sabia que poderia pegar facilmente, assim como você também não quer se acomodar. Meu nome é Josh Pelizer e eu sou o criador do Tal do Sedutor. Essa é apenas outra forma de dizer como ser um sedutor.
Eu ouvi que vários caras chamam isso de sistema da sedução camuflada porque é completamente sutil. Mas isso é mais como uma receita da atração passo a passo que mostra como é esse processo de 4 passos e como usar ele. Esse é o primeiro guia passo a passo que usa um método comprovado para atrair qualquer mulher, mesmo na primeira vez que você usar ele, sem mudar quem ou como você é. Memorizar cantadas idiotas, mesmo se você tem mais de 50 anos e você quer mulheres mais jovens, está ficando careca, está acima do peso, é preguiçoso, não é rico e está morrendo de medo de chegar nas mulheres. E especialmente se você já tentou de tudo que você podia imaginar e ainda não viu o resultado que realmente queria. Não tem nada mais simples, fácil de usar e mais efetivo que o sistema tal. Agora eu revelei alguns segredos bem controversos nesse material. Segredos que francamente eu poderia arrumar um monte de problemas por revelar. Você sabe agora que olhar para a boca de uma mulher no momento certo vai fazer ela sonhar acordada em transar com você. Você aprendeu que encarar uma mulher diretamente quando você encontra com ela pela primeira vez vai repelir ela totalmente. Você aprendeu que apenas dizendo uma sentença você pode fazer qualquer mulher competir pela sua atenção e ir atrás de você depois disso. Você também aprendeu que mulheres na verdade não querem dinheiro, músculos grandes, uma cabeça cheia de cabelo ou boa aparência. Você sabe agora, e é isso que poderia me meter em encrenca, que as mulheres são na verdade atraídas por pré-seleção e que você pode seguir uns poucos passos para usar a pré-seleção para excitar qualquer mulher que você queira. Eu também revelei o segredo por trás do filtro de mecanismo de uma mulher e que você pode ultrapassar ele de forma sutil. Agora você pode usar essas informações que eu te ensinei aqui e elas vão funcionar. Ou você pode fazer o que muitos caras fazem e começar uma iniciação aprendendo o set completo de ativadores sexuais que a maioria dos homens jamais vai conhecer. Ativadores sexuais para manter ela interessada em você, ativadores sexuais para fazer ela ficar dependente de você, alguns ativadores sexuais que vão garantir que ela vai se apaixonar por você, e alguns vão te deixar tão confiante ao redor de mulheres gostosas que elas vão competir umas com as outras no momento que elas tiverem. E cada ativador vem com instruções simples, passo a passo, para te certificar que você está fazendo isso certo toda vez. E se você é um daqueles caras que quer aprender isso com o tempo, então é melhor você fechar esse vídeo agora. Porque o próximo segredo que eu vou revelar é somente para caras que querem minha versão de início rápido. Você deve estar um pouco impaciente, mas eu sei que você sabe o que você quer e não quer desperdiçar o seu tempo com tentativas e erros desnecessários. Se é assim que você pensa, então você vai querer saber sobre a minha solução definitiva. Você não vai achar ela em nenhum outro lugar. Principalmente porque ninguém sabe os segredos para ultrapassar a mentalidade racional das mulheres como eu sei. Não é um processo complicado de mais de 100 passos. Não é uma versão reciclada de algo que você já ouviu antes. É inédito. E eu vou revelar isso agora pela primeira vez. Já foi testado secretamente por milhares de caras que estão no meu círculo de amizades mais VIP. E eu estou pronto para abrir esse teste para mais alguns outros caras que estão prontos para usar essas técnicas para atrair mulheres jovens e gostosas. Mas eu só estou interessado em revelar meu sistema completo para um tipo específico de cara. Então, se você já é ótimo com mulheres e você não quer saber exatamente como seduzir e atrair qualquer tipo de mulher gostosa que você conhecer, então feche esse vídeo agora e não continue assistindo. Eu não estou aqui para deixar o rico mais rico e o pobre mais pobre. Eu quero ajudar caras como eu. Então, se você já ficou mais de um mês sem sexo gostoso e louco com uma mulher gostosa, novinha, se você alguma vez perdeu a mulher que gostava para um cara extremamente babaca, se você se sente muito velho, feio, gordo, careca, fraco para namorar as mulheres mais desejáveis no planeta, sem ter que ficar indo atrás delas ou comprando qualquer coisa para elas, ou se você está apenas muito cansado de ter que constantemente tentar fazer as mulheres ficarem interessadas em você, então eu quero que você baixe meu cérebro para a sua mente. Deixa eu te mostrar uma coisa que vai realmente te surpreender. Os depoimentos a seguir são de membros de verdade e 100% autênticos. Sério, eu era um perdedor com mulher até uns meses atrás. Eu me livrei da minha baixa autoestima. Eu sou psicoterapeuta. Eu prefiro seu livro muito mais que qualquer outro sobre o assunto. Se você não é o cara mais jeitoso com mulheres do mundo, se você fica nervoso ou hesitante ao redor delas, ou se você não é tão confiante como você costumava ser ou como você gostaria de ser, então, cara, eu quero que você use isso e seja melhor com as mulheres mais do que você poderia sonhar em ser. Só deixe-me te falar sobre uma fração do que tem no sistema tal.
O qualificador profético, uma frase sutil que eu digo, palavra por palavra, que vai instantaneamente fazer qualquer mulher querer ser a minha escrava sexual, e que vai fazer ela querer estar sempre atrás de mim, como um cachorrinho, sem ter que sequer me preocupar em competir com outros caras pela atenção dela. Isso é o que o Ricardo disse sobre algumas das técnicas que ele aprendeu no meu sistema. Essa técnica tem sido mágica, e eu me dei conta que eu prefiro muito mais que elas cheguem do que eu chegar nelas. A técnica do amasso. Essa eu pensei bastante se eu iria colocar no material ou não, porque essa técnica foi a base do meu sucesso por muito tempo. Mas com essa técnica eu posso dizer uma frase simples e que parece inocente para qualquer mulher e que vai fazer ela tomar a primeira ação e me beijar, mesmo se ela não estava atraída por mim no início. Veja só o que o César diz na minha técnica do amasso. Cara, inacreditável, essa frase funcionou mesmo. Domínio instantâneo. Eu uso isso quando eu quero que uma mulher fique submissa ao meu redor. É extremamente excitante e quase intimidante para mulheres quando eu faço isso. Você sabe o que é fazer uma mulher super gostosa ficar de verdade notavelmente excitada bem na frente dos seus olhos? O Marcos disse isso. Teu material me fez acabar com o nervosismo de conversar com as mulheres. O oi de alto valor. Uma mudança na forma como eu me apresento para as mulheres que vai deixar elas excitadas antes de eu terminar de dizer oi. Também revela os 10 modos inegáveis que você pode saber com certeza se uma mulher está atraída por você, independente do que ela diz. Porque você precisa apenas perder uma mensagem dela do tipo, eu quero que você me coma agora, para arruinar completamente as suas chances de transar com ela. Isso me traz a uma outra coisa que você vai descobrir. Como ler os movimentos dos olhos de uma mulher para dizer se ela está mentindo ou falando a verdade. E mesmo se ela tem um segredo e ela não quer que você saiba sobre isso, você vai conhecer melhor as mulheres do que elas mesmas, e isso vai ser, na verdade, fácil. E vai ser totalmente óbvio para você quando você souber esse truque estranho, mas simples. O truque da leitura dos olhos, desenvolvido originalmente pelo FBI, é poderoso e psicologicamente simplificado para funcionar para você e te ajudar a atrair mulheres sem esforço. Você também vai descobrir a verdade sobre linguagem corporal atraente, porque eu vou te ensinar a diferença secreta entre linguagem corporal positiva e linguagem corporal dominante, e como você pode usar isso para comandar a atenção e atrair mulheres ao mesmo tempo. Esse é um e-mail do Jonas, com o que ele tem para dizer sobre o meu sistema. Mulheres sorriem mais e falam mais comigo. Os homens parecem me respeitar muito mais. Você também vai descobrir a verdade sobre testes de mulheres. As mulheres dão 3 testes secretos que a maioria dos homens vai falhar totalmente. E quando você falha em um teste delas, você não tem mais nenhuma chance com ela. Você vai perder a chance com as mulheres nota 10 e só vai conseguir as medianas. Você também vai descobrir o que dizer quando uma mulher te pede para comprar uma bebida, de modo que faça com que ela compre um drink para você e paquere com você. Você vai aprender como falar com antecedência se ela está planejando te colocar na zona da amizade e a coisa que você pode falar para reverter isso e fazer ela pensar em você como alguém que ela namoraria. O Vinícius me escreveu isso sobre os testes. Gostei muito mesmo da parte sobre como responder aos testes que toda mulher vai te fazer. As mulheres fazem um monte de jogos mentais com os homens, e nós detestamos isso. Mas elas precisam fazer. As mulheres precisam fazer esses testes para se sentirem seguras. O objetivo não é fazer ela parar de jogar esses jogos, é reverter esses jogos na cabeça delas. Você tem que saber como passar delas. Esse é o único modo de ficar no controle. Atrair mulheres para você e conquistar o que 99% dos homens simplesmente não conseguem. E o único modo de passar por eles é com as técnicas que você vai aprender no sistema tal, onde eu vou revelar como você pode fazer isso parecer fácil. E que tal sobre flertar? Bem, você está fazendo isso completamente errado se você está fazendo o que os gurus da sedução sugerem que você faça. Eu vou te dizer uma simples mudança de comportamento no flerte que vai automaticamente ultrapassar a mentalidade lógica dela e que vai falar diretamente com as emoções dela para fazer ela se sentir atraída por você. As mais gostosas têm muitos caras correndo atrás delas. Mas no tal, eu vou te ensinar um truque simples para manter uma mulher sem querer te trair e para manter ela fiel a você para sempre. Essa técnica é super ninja. Já que eu descobri isso e fiz isso em cada relacionamento no qual eu estive, e isso salvou a minha pele em mais de uma ocasião. Quer saber como ler a mente dela? No curso eu te mostro um truque estranho que mostra como ler o conteúdo e o contexto da linguagem corporal. E esse é o meu favorito.
Isso vai te dar uma habilidade quase que sobrenatural para ler a mente das mulheres e saber os medos, desejos e segredos dela instantaneamente. O tal não é encheção de linguiça, é dotado de conhecimento científico comprovado e fácil de entender, que tem base em dar às mulheres o que elas realmente querem. Não é uma coisa complicada ou difícil de ler. Eu não sou nenhum tipo de cientista que está tentando te impressionar com um vocabulário bonito. Está bem explicadinho, então qualquer cara normal como você e eu pode entender. O Marcelo diz aqui o quão fácil foi entender e pôr em prática isso de cara. Cara, muito bacana a forma que você escreveu. Tipo, tem conhecimento científico, mas dá para entender legal. Agora, o preço, eu vou te falar isso daqui a alguns segundos, mas antes eu quero te dizer uma coisa. Se você está interessado num sistema para fazer mulheres se apaixonarem por você, então primeiro você vai ter que ler o aviso na primeira página do capítulo 8, que diz assim: se você quer que o amor seja mágico para você, ao invés de ver ele como um processo que você pode controlar, então você deveria pular esse capítulo. Porque o capítulo 8, eu revelo o processo passo a passo pelo qual todas as mulheres passam quando elas se apaixonam profundamente por um homem. E eu revelo ferramentas que você pode usar para fazer uma mulher se apaixonar por você. É uma ferramenta poderosa e se você quiser usar, assim que você adquirir o tal, vá direto para o capítulo 8. O Fernando disse isso sobre a técnica. Usei essa técnica e adivinha só, ela é minha namorada agora. Já disse algo para uma mulher e conforme as palavras saíam da sua boca, você se deu conta que isso era uma coisa totalmente errada a se dizer? Bem, você vai descobrir uma coisa simples que você pode fazer para apagar isso do seu comportamento natural e, claro, eu revelo todas as coisas certas para se dizer também. Procurando um guia passo a passo visual para atrair mulheres, bem, fazendo a sua encomenda hoje, apenas por essa página, você vai adquirir uma tabela com lições para fluir naturalmente do tipo, faça isso e depois aquilo, para você conseguir de imediato fazer uma mulher que você nem conhece sorrir, ir atrás de você e entrar no clima da sedução. O Roberto me escreveu um e-mail e me disse isso sobre a tabela. Cara, é como mágica, é só falar e funciona. Se você é iniciante, você vai gostar muito disso. Eu vou te mostrar um manual bem abrangente sobre como se aproximar de mulheres de forma apropriada e criar atração imediatamente. E para os caras mais avançados, o sistema do curso vai aumentar suas habilidades muito. Então qual é o preço por esse sistema secreto e inédito? Vamos ser sinceros, consultoria pessoal na minha área de trabalho não é barato. Assim como não é barato pagar por jantares, bebidas, roupas e sites de namoro. E eu não vou nem falar sobre o quão caro pode ser para curar os efeitos negativos de ser rejeitado por uma mulher que é apaixonado. E também, se você sair e comprar um livro bem comum do tipo Homens são de Marte, você não vai ganhar nada em termos de técnicas eficazes e aplicáveis. E você vai ficar sozinho, sem qualquer apoio ou ajuda de caras que estão na mesma que você. Com o tal, você tem suporte para sempre como um membro. Qual o preço que você acha que seria justo? R$ 449 seria mais do que justo, considerando todos os produtos bônus que eu vou te dar, mas você não vai pagar R$ 449, você não vai pagar R$ 399, você não vai pagar nem R$ 249. Ao adquirir hoje o curso através dessa página, você consegue todo o sistema completo de atração do tal do sedutor, mais 3 produtos bônus adicionais completos que eu já vou te mostrar, por apenas R$ 127, com garantia completa por 60 dias. Você irá testar o curso, verá quão bem ele funciona para você e se por algum motivo você não se apaixonar pelo sistema tal, simplesmente nos peça um reembolso e nós vamos te dar. Cada centavo, sem perguntas ou complicações. E você pode manter todos os livros bônus apenas para tentar mais. Aqui estão mais algumas mensagens de feedback que eu recebi de membros atuais. Robson, incrível como teu sistema funciona, melhor investimento que eu já fiz. Pablo, haha, me sinto que nem criança com um brinquedo novo, tô pegando geral. David, desde que eu descobri o seu programa, minha vida social melhorou 1 milhão de vezes, e falar com a mulherada é uma coisa natural pra mim agora. Jéssica, eu sou mulher, seus conselhos são bons, éticos e funcionam. Carlos, PS, enquanto eu estava escrevendo isso, eu recebi 2 mensagens de 2 mulheres. Deixe-me apresentar a você nossos 3 produtos bônus grátis. Guia de vários encontros. Um guia completo de como sair com várias mulheres ao mesmo tempo e fazer com que elas te amem por isso, sem mentir, sem trapacear, trair ou ser um galinha para elas. E um modo secreto e imperceptível de eliminar ciúmes em qualquer relacionamento. Indo em encontros. Meu guia rápido para te preparar para seus encontros. Saiba todos os detalhes que vão fazer qualquer encontro, não importa onde e quando, um sucesso.
Fórmula Fashion. A atração começa quando os olhos dela se conectam com a sua aparência visual. Seu estilo é uma das coisas mais fáceis de mudar em você, então aproveite. Isso pode ser confuso e por isso esse bônus tem todas as informações que você vai precisar para ter os olhos dela grudados na sua aparência como um imã. Tudo isso por apenas R$ 97,00, com garantia completa por 60 dias. Eu quero que você aperte esse botão abaixo no vídeo que diz clique para comprar agora, porque você quer ficar com mais mulheres bonitas. E eu tenho um sistema de atração comprovado, fácil de usar para você, que é garantido a fazer exatamente isso. Se você quer se juntar aos milhares de membros do Tal, que estão tendo todas as perguntas deles respondidas agora mesmo, então adquira sua cópia agora mesmo clicando no botão laranja, clique para comprar agora abaixo desse vídeo. Uma vez que você apertar o botão laranja, clique para comprar agora, você vai ser levado instantaneamente para um site seguro para finalizar a compra. E você vai ficar confiante sabendo que seus dados são privados e garantidos com segurança pelo McAfee e VeriSign, com encriptação de 128 bits. E então, dentro de alguns segundos, você vai desvendar os segredos do sistema Tal. E ter as mulheres mais lindas, as que os caras mais desejam, comendo na palma de sua mão. Essa noite. Não sei quanto a você, mas eu sei que eu não quero escolher fazer nada. E sim, escolher fazer nada é uma escolha. Eu não quero deixar essa oportunidade escapar e ver ela sendo aproveitada por outro cara. Eu não quero me arrepender depois porque eu não tomei uma atitude agora. E se você é parecido como eu era, você está cheio e cansado de chegar nas mulheres, abrir a boca e assistir sem poder fazer nada e elas te rejeitando na frente de todo mundo. Chega disso! Você quer andar com um sorriso largo e confiante no rosto, fazer contato visual com ela e ver ela sorrir, te abraçar e sussurrar no seu ouvido quem é você e onde você esteve durante toda a minha vida. Você tem uma decisão a tomar. Você pode ou checar o seu telefone daqui a uma semana e ver uma notificação sem novas mensagens outra vez, ou conferir seu telefone para ver mais uma foto safada de uma mulher gostosa usando uma mini saia sexy que mostra bem as pernas maravilhosas dela perfeitamente, e uma mensagem dela dizendo, vamos ficar em casa hoje e vamos nos divertir um pouco. Que tal se ficar com mulheres assim, a ponto de ter que literalmente agendar dias para que elas possam te visitar e te satisfazer? É tão fácil quanto o que eu te disse? O que sua vida seria se você em um mês de agora em diante tivesse esse conhecimento todo hoje? O quão poderoso você iria se sentir se você conhecesse as mulheres melhor do que elas mesmas? Você ficaria mais confiante? Você ficaria mais feliz? Seria legal se um dos seus amigos te pedisse discretamente para você ensinar a ele como fazer isso? A sua vida seria 10 vezes melhor? 100 vezes melhor? Bem, agora mesmo você tem a oportunidade de ter o controle. Hoje, você dará o primeiro passo em começar o seu próprio harém. Isso porque você terá acesso ao que há mais de inovador na tecnologia da mente e como usar essa tecnologia para atrair mulheres. E eu vou tomar todos os riscos. Você tem 60 dias para pedir um reembolso se o sistema não funcionar para você. Torne-se membro e adquira o sistema Tal completo agora mesmo clicando no botão laranja abaixo do vídeo. Clique aqui para comprar agora. Em alguns segundos você poderá saber todos os meus segredos. Daí em diante eu quero que você vá direto para a parte que eu mostro os testes secretos que as mulheres usam em todos os homens e que 99% dos caras falham sempre. E bem ali você vai ver palavra por palavra as respostas para passar esses testes. Sua privacidade é completamente protegida e garantida pelo McAfee e o VeriSign. A cobrança na fatura é discreta e privada, o acesso é digital e instantâneo. E ninguém fora da nossa Irmandade Tal vai saber que você adquiriu esses segredos extremamente polêmicos. Mas você tem que agir agora e eu vou te dizer por quê. Todos esses bônus vão ser removidos rapidamente e você vai ter que pagar o preço normal por eles depois disso. Eu posso garantir que você vai ficar 100% satisfeito com o sistema Tal, mas eu não posso garantir que eu vou manter esse preço por muito tempo. Em apenas alguns instantes, esse vídeo pode ser removido. Isso significa que se você não clicar no botão abaixo do vídeo agora, você vai perder essa oportunidade de descobrir esses segredos de sedução, de lotar seu telefone com mensagens safadas, fotos picantes e centenas de números de mulheres gostosas. Mulheres que estão esperando por um homem como você para chegar nelas e apenas dizer as coisas certas para deixar elas com tesão. Essa noite é a noite. Esse é o grande momento. O que você vai fazer? Eu estou colocando meu dinheiro nessas coisas que eu estou te prometendo. Se você não vir resultados inacreditáveis usando apenas uma técnica do sistema Tal, eu vou te dar um reembolso. Olha, você não precisa decidir se isso é o certo para você agora. Você tem 60 dias para descobrir isso.
Apenas vá sair e decida mais tarde se isso funciona ou não. Outra vez, não se baseie apenas no que eu estou falando, mas veja o que os membros de verdade têm a dizer sobre o tal do sedutor e como ele funciona e continua funcionando para eles. Christian, eu li muitos livros e nenhum deles chegou nem perto de me fazer entender as mulheres e saber os erros que cometia, como esse livro mostra. Francisco, eu sempre aprendo alguma coisa nova quando leio seu livro e sempre melhoro com as mulheres mais depois de ler. Jaime, eu me sinto bem mais tranquila em todas as situações por causa disso. Zeca, as técnicas me fizeram ter mais confiança em quase todas as situações. Bruno, a escala dos toques no livro é crucial mesmo para nunca ser chamado de só um amigo e para saber quando e como tocar. Júlio, os resultados são tremendos. Michel, esse livro mudou meus pensamentos por inteiro e me fez ter confiança total para conversar com as mulheres. Jackson, as mulheres agora prestam muito mais atenção em mim quando eu entro em algum lugar. É incrível, seu material é detalhado e fácil de seguir. João, agora eu consigo fazer contato visual com todas as mulheres e eu já vi resultados muito bons. Elas se tornam mais interessadas e eu me sinto melhor comigo mesmo porque eu não fico mais encarando o chão com vergonha. Benjamin, eu recomendo seu material para qualquer cara que eu conheço que tem problemas no relacionamento, simplesmente porque é ótimo. Eugênio, eu sinto que você realmente se importa em ajudar as pessoas. Tadeu, já estou começando a me sentir mais confiante falando com as pessoas sem me sentir envergonhado como eu me sentia. Damião, eu me acho bem, mas bem melhor com as mulheres e com a vida agora do que antes. Antônio, eu agora consigo entender melhor em que fase da paquera eu estou com qualquer mulher. Flávio, a coisa mais importante que eu recebi dos seus vídeos é que eu posso seguir os passos e me sentir confiante que eu vou ter uma boa resposta de uma mulher. Gervásio, nunca me senti tão confiante em toda a minha vida. Danilo, fantástico, cara, mudou a minha vida. Igor, cara, isso é muito foda. É como se seu livro prevesse cada reação das mulheres, impressionante. William, eu aprendi como funcionam os processos de pensamento de uma mulher, medos, necessidades, etc. Quando eu entro numa sala cheia de pessoas, as mulheres sabem que eu entendo elas sem ter que dizer uma palavra. EC, é fácil demais agora chegar numa mulher e começar uma conversa com ela em qualquer situação. Clique no botão laranja abaixo, clique para comprar agora.